Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje tem uma larga experiência no Congresso Nacional. 6 mandatos de deputado federal. Atualmente, procurador da Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo, Nelson Marcheselli. Obrigado, Celso. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer tê-lo aqui. Você que foi meu colega há tantos anos, tem um trabalho tão bacana na Câmara dos Deputados. Aprendi muito com você. É o contrário. Aprendi muito com você. Falando em experiência, vamos começar um pouco falando do Código Florestal. Você é um deputado atuante e ao longo de toda a sua vida defendeu o agricultor. Defendeu os citricultores, tem um trabalho voltado para o meio rural. E eu tenho visto a sua atuação muito preocupado com a aprovação do Código Florestal. Por sinal, ontem você inclusive estava numa reunião, se a gente não disser cabeluda, entre outras coisas, dura. Mais de 5 horas antes do debate. Dura, debatendo o Código Florestal. O que te aflige no Código? Olha, no texto que aí está, né? Olha, Celso, você veja bem, do Código a gente nota que o governo está sofrendo uma pressão internacional muito grande. E uma pressão interna também dos ambientalistas. Mas são pessoas que têm pouco conhecimento da área produtiva rural. O Estado de São Paulo tem mais de 8.000 pequenos córregos. Córregos de 1 metro, de 1,20 m, 1,5 m. Como você vai exigir que numa propriedade onde passa um pequeno córrego desse, que você tem de fazer um reflorestamento nas suas margens de 11 metros no mínimo a 100 metros? Tem áreas pequenas, eu tenho levantamento da Embrapa nisso aí, que não comportam um reflorestamento desse tamanho. Toma conta das pequenas propriedades. Ou seja, os pequenos agricultores, citricultores serão penalizados. Você sabe que não existe 2 propriedades iguais no Brasil, que é um continente, é um país continente. Como você vai obrigar que um pequeno proprietário que planta cebola, ou planta hortigranjeiros, ou planta alho, ou planta banana no Vale do Ribeira, acaba com a bananicultura todinha no Vale do Ribeira? Por quê? Porque há 300 anos atrás, o plantador, o agricultor, usou os rios do Vale do Ribeira para plantar banana. Então ele plantou na margem dos rios, porque o rio era transporte. Pouca gente sabe que ele colhe um cacho de banana, põe no rio e pega 100, 200 metros abaixo, tira do rio e encaixota para mandar embora. Por que ele põe no rio? Porque o rio lava o cacho de banana. Lava. É barato. O próprio rio lava a banana, para ele poder transportar. Ele não vai pegar um cacho de banana e ficar lavando, um por um. E põe na água. A água lava. E, além de lavar, não tem ingredientes nenhum na água. Não tem nada que saudável. É saudável, não pode estragar um cacho de banana. Eles não sabem disso. O chá, a mesma coisa. Você faz os plantios, a pecuária é na margem do rio. Como eu vou proibir que um pecuarista proíba do boi, da vaca, que dá leite, tomar água. É verdade? Tomar água no rio, primeiro. Segundo, que ele suba o morro para ficando ali para comer aqui, para comer lá, para pastar um pouco mais para cima. Ele vai buscar o capim, que está numa altura maior, porque é de maior paladar. Ele tem um paladar maior, aquele capim que está fora, porque bate vento, bate sol. Ele não sabe disso, o boi sabe, a vaca sabe. Certo? Eu tenho um ambientalista que quer que todos os morros sejam cobertos de mata. Quer que toda a margem de rio não tenha plantio, tenha vegetação. Quando ele devia... O que é o rio? O rio é uma calha, onde a água passa e vai embora. E se a gente viaja, eu viajei pelo estado de São Paulo inteiro, na minha campanha para o governo do estado, e eu vi que o agricultor preserva as margens. No estado de São Paulo, pelo menos, com certeza absoluta, eu posso dizer que as margens estão preservadas. Celso, não nesse tamanho que estão querendo colocar. Você veja bem, o que é importante falar, o rio é uma calha, você tem que ter curva de níveis na margem do rio. Para quem planta algodão, quem planta milho, quem tem uma lavoura, o adubo, o veneno, não vir na água que está passando para matar peixe. Ela para na curva de nível.
Então, deveria exigir não uma curva de nível, 2, 3, 4, de acordo com a declividade do terreno, o número de curva de nível. Eu tenho propriedade agrícola. Na minha propriedade agrícola, nada cai na água. Por quê? Porque eu tenho excesso de curva de nível. Quer dizer, e a na última verdade, curva de nível... preservando também a água que você está bebendo, que a sua família está bebendo, né? Que o meu gado está bebendo, que as minhas aves que eu tenho ali estão bebendo. E o que o vizinho de baixo vai beber. Então você preserva, não deixando cair as impurezas da água. Mata poesia. Essa mata na beira do rio é poesia. Para não ter veneno, isso é poesia. Para ter sombra na água. Para ter qual é o problema? O que ela segura? O que segura é a curva de nível. Segura um pouco, sim, as folhas que caem, aquilo que nasce na beira, a vegetação, essa segura. Mas a árvore não só sombreia à margem do rio. Tanto é que nos Estados Unidos, o rio Mississippi, que corre mais de 4.000 quilômetros, não tem uma árvore plantada nas suas margens. Eles plantam algodão até na água. E quando na seca o rio diminui, o plantio desce também no leito do rio. É onde mais se produz. A conservação de margem de rio, em qualquer país do mundo, o que tem mais conservação florestal tem 5%, nós temos 62% de cobertura vegetal, certo? Então, existe uma política internacional para segurar a produção brasileira, que ela desequilibra, apesar de ter custo alto, nós temos uma carga trabalhista muito forte, nós temos distante dos centros consumidores, um transporte, com a infraestrutura também alta, mas apesar disso tudo, nós chegamos lá fora com preços competitivos. Então há um trabalho orquestrado no mundo contra o Brasil, para que a gente preserve a nossa florestada por dois motivos, a nossa floresta por dois motivos. Primeiro, por causa do clima, e segundo, por causa da competição do agronegócio brasileiro que compete no mundo todo. Como solucionar o problema? Como achar o meio termo para a gente resolver? Nós precisamos de um código florestal, mas que seja aquele que preserve o meio ambiente e, ao mesmo tempo, deixe o Brasil crescer sustentavelmente. Primeira coisa, a preservação do meio ambiente não deveria ser encarada como floresta. Preservação do meio ambiente, primeiro, tratamento de esgoto, tratamento de lixo, tratamento do número de veículos, caminhões, tratores, automóveis que nós temos no Brasil, de ônibus no Brasil, a queima desenfreada que existe, essa devia ser a hipótese número 1. A segunda, sim, cobertura vegetal. Então, na segunda, você faz aí a preservação das nascentes. Onde tiver um olho d'água, onde tiver uma nascente, aí sim deve-se fazer uma reserva ao lado, o maior possível, para que possa preservar aquela nascente de água. A nascente de água é importante. O rio é uma calha, que hoje é o esgoto, o Tietê é o esgoto de São Paulo, joga tudo ali, entendeu? Então, preservar a calha é preservar, não jogar nada nele, para a água correr limpa, que nasce limpa, correr limpa no seu leito todo. Então, fazer curva de nível dos dois lados e fazer uma campanha educativa para o povo não jogar nada nele. Lá em São Paulo joga sofá, joga cama, joga geladeira velha no rio. Se a lei obedece à Constituição e a preservação tem que ser feita em todos os rios, ou seja, calhas dos rios, então vai ter que se preservar também o rio Tietê na capital. E aí vai ter que se acabar com a marginal de São Paulo, acaba-se com as duas marginais e se planta árvores lá e ninguém circula mais. O plantio de árvores. Porque a Constituição é clara, todos são iguais, a lei tem que ser para todos, não pode ser para uns e para outros não. Vai descendo, né? Acaba-se com Barra Bonita, que a gente vai fazer em Barra Bonita, a cidade é na margem do Tietê, tem a Eclusa, as margens, tudo ali, só habitação. Dá para chegar num acordo? Como é que está a situação? Dá para chegar. O que é importante é que o governo precisa ter a visão da área produtiva brasileira. Certo? Nós não podemos... Que já está lascada, né? Já está lascada. Está lascada porque, difícil. Só fazendo um adendo aí, nós vamos falar sobre isso já, mas está lascada porque os importados tomaram conta do Brasil, a indústria têxtil acabou no Brasil, literalmente acabou, né? Os importados tomaram conta, estão tomando conta dos outros setores, e nós vamos virar um país sem industrialização e sem produção de nada. Eu cansei de ver a sua luta em defesa da produção,
do homem que produz no Brasil. E nós não podemos abrir mão disso aí. Você veja bem, nós não podemos, nós temos de exportar produtos, não importar. Há pouco tempo queriam importar banana do Equador. Isso é um absurdo, nós temos banana aqui de qualidade superior. Então, sem falar do intermediário, sem falar de uma legislação aí capenga que está sempre em cima, a penalizar, agora vem um código florestal, sem conhecimento, um código que não foi feito aqui, um código que foi feito lá fora, na área internacional, e que o Senado assimilou grandes sugestões internacionais. Nós não podemos, de forma nenhuma, aceitar isso aí. Eu defendo aqui que os ribeirinhos têm que ser permanecidos, porque quando eles foram para produzir não havia estradas, eles foram pelos rios, e o sujeito saiu na margem para poder plantar. O que vai ser dos ribeirinhos? Lógico. Todos serão expurgados das margens dos rios? E os japoneses que vieram para o estado de São Paulo estão produzindo tomate, alface, repolho, pepino. Em áreas, inclusive, alagadas. Alagadas. Não, o arroz, né? Nas várzeas. O que nós vamos fazer? Nós temos de mantê-los. Então, nós estamos defendendo a área consolidada. Aonde você está produzindo, você deve continuar a produzir. Aonde você ainda não está produzindo, vamos preservar. E vamos preservar as minas, nascentes. E vamos fazer um trabalho forte no combate, tratamento de esgoto, lixo, na educação do povo, para não usar os rios como um transporte de impurezas, de sujeira. Certo? O cara pega lá na casa uma caminhonete, ele pega todo o lixo, vai e joga no rio, para a água levar para baixo. Isso você faz o assoreamento, você acaba com a qualidade da água e você traz doenças que vai sendo transmitida para aqueles que estão trabalhando na margem dos rios. Quem está na margem do rio, preserva a margem do rio, porque... não suja. Não suja porque tem gente embaixo que precisa dessa água. E sabe que em cima alguém está preservando também para que ele possa usar dessa água. Da água. Né? Quem suja geralmente a margem do rio é quem não está usando o rio. Está bem longe do rio. É isso que nós devemos evitar. Então o Código caminhou. Ontem nós tivemos uma reunião de mais de 5 horas de debate. Conseguimos chegar já na preservação da área consolidada, certo? O artigo 62, que o parágrafo primeiro, o segundo e o terceiro vai ser mantido, o relator não vai tirar, e nós fechamos um acordo para poder, se a presidente vetar, derrubar o veto e fazer a preservação da área consolidada no país. Ou seja, o que está sendo, onde está a produção, continua produzindo. Onde não está, se preserva. Se preserva. Perfeito. Vamos falar um pouquinho da reforma tributária. A gente falava da carga tributária. A carga tributária é tão alta que acaba com as empresas. O setor têxtil já foi embora do país. Alguns poucos empresários ainda estão procurando estados onde exista um pouco de incentivo fiscal para que a gente consiga sobreviver, né? Mas a indústria têxtil vinda da China acabou com a indústria brasileira, né? Desempregou um monte de gente, os empresários brasileiros se viram forçados a ficar sócio de empresas na China para conseguir sobreviver, e hoje a maioria do vestuário brasileiro é importado. Você está assistindo a gente agora, tá usando uma roupa, essa roupa provavelmente 80% de chance ela ter vindo da China, ter sido produzida na China. Uma obra mais barata, mão de obra mais barata. Não existe uma tributação leonina como tem no Brasil, e além disso um câmbio desfavorável. Nós estamos com um câmbio muito baixo, 1,83, 1,84, é baixíssimo, quando devia estar 2,20, 2,30, no mínimo. Os países hoje, a China usa isso há muito tempo. Ou seja, o dinheiro brasileiro está muito valorizado, para a gente colocar para as pessoas entenderem, né? Ou seja, o real é muito valorizado, e por ser muito valorizado, na hora da exportação o nosso produto fica muito caro, né? Agrega-se a toda uma taxação de impostos, encargos sociais, e aí fica complicado. Eu vi recentemente a sua defesa em relação aos remédios. Começou pelos remédios, né? Ou seja, vamos baixar a carga tributária em cima dos remédios. E você dizia que é incrível que o remédio para o animal, o medicamento para o animal, paga menos imposto do que o medicamento para a gente. Isso é inconcebível. Isso é inconcebível. Muito menos. Menos da metade. Você veja bem agora, a presidente Dilma foi na Índia. Tem um remédio que é usado na Índia, no combate ao câncer, para preparando a pessoa para fazer
o implante, o transplante de fígado, ou rim, qualquer coisa. Esse remédio custa aqui no Brasil $7.000. Lá na China, $150. É absurdo. Ela viu isso. Nós demos uma dica para ela ver, ela viu. Então ela estava imbuída de quebrar agora aqui a patente. Vê se é possível um remédio ser vendido por $150, aqui, lá na Índia, e aqui ser vendido por $7.000. Quanto o intermediário está ganhando? Qual é a tributação que tem do governo em cima disso? Que deve ser leonina também. Quem é que está explorando a saúde, que é uma necessidade? É um absurdo. É uma necessidade. Vimos agora recentemente várias denúncias nessa área da saúde, e quando você for prefeito de São Paulo, você precisa entrar de sola nisso. Eu sei que você conhece bem essa área, e você é um grande defensor você sabe que eu sou do consumidor. Sou contra a taxação de impostos altos. Você fez aqui várias manifestações. Acho que a gente, na verdade, se a gente cobra menos e fiscaliza, o governo arrecada mais. Muito Sempre mais, arrecada mais. Eu me lembro que quando a gente queria baixar a multa por inadimplência de 10% para 2%, e você me ajudou nisso, né? Baixar a multa de quem atrasava o pagamento de uma conta, atrasava o pagamento da conta de água, da conta de luz, do telefone, pagava 10% de multa. Não pagava nunca mais. E a gente brigou para baixar para 2%. E na época, o então ministro Sérgio Mota dizia assim, imagina, e todo mundo na orelha dele, nós vamos causar inadimplência no país, vai todo mundo atrasar a conta porque a multa é barata. E nós fizemos, né? Inclusive, existe o mérito do presidente Fernando Henrique Cardoso, porque numa reunião... Mas foi trabalho seu. Exatamente. Foi trabalho seu. Nosso, né? Porque você colaborou. Mas foi trabalho seu. Você que puxou a fila. Mas aí um dia, numa reunião na presidência da República, eu perguntei ao presidente Fernando Henrique Cardoso, mas quem manda aqui, presidente? São os ministros ou o senhor? Porque o senhor vai tomar a iniciativa ou não vai? Ele, não, sou eu, vou assinar, e ponto final, assinou e abaixou a multa de 10% para 2% de quem atrasa o pagamento de alguma conta. Consequência disso foi que a inadimplência diminuiu. Passou a arrecadar mais. Exatamente. Se baixa a carga tributária, todo mundo paga, ninguém sonega, né? Todo mundo colabora. Agora, vem aí, além da carga tributária, nós temos um problema que são os encargos sociais. E você tem trabalhado em cima disso, inclusive na obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical. Queria que você falasse a respeito disso. Esse aí é outro absurdo que tem, a obrigatoriedade do imposto sindical. Nós temos que trabalhar para acabar com isso. Hoje já tem milhares de sindicatos que vivem da arrecadação sindical, uma vez por ano, a obrigatoriedade do imposto sindical. Certo? A própria CUT, todas as associações que já estão consolidadas são contra a cobrança do imposto sindical. Precisa acabar com isso. Certo? Aquele que for competente, aquele que trabalha, aquele sindicato retribui, né, ao seu esse vai ter um associado que contribui. Certo? Espontaneamente. Eu tive na Alemanha em 95 e eu vi lá os sindicatos alemães que a contribuição não é obrigatória. Aqui também. Não é obrigatória. E aí, o que acontecia? As pessoas faziam questão de pagar o sindicato porque quando elas ficavam desempregadas, o sindicato bancava o salário dessas pessoas, procurava um outro local para que essas pessoas trabalhassem, brigava pelos postos de emprego, né? Dava plano de saúde. Plano de saúde, né? Cobertura de saúde. Exatamente, cobertura de saúde. Dava creche para os seus filhos, amparo jurídico, uma série de coisas. Então, por competência, os sindicatos são fortes. Não por imposição. Não por imposição. Filas de associados. Filas de associados. Exatamente. Aqui no Brasil não, você vai lá, não tem nada e a contribuição é obrigatória e ninguém dá nada para ninguém. Não dei nada, o que entra é caixa para ter mordomias nas diretorias, viagem e outras coisas mais. Sempre foi deputado federal, né? Sempre. Fui vereador em Pirassununga. É verdade, Pirassununga. Na sua terra natal. Da Boa Ideia, terra da 51, lá, fazer uma merchandising. É sua terra natal, Pirassununga. Terra natal. Nasci, estudei, fui criado tudo lá. Depois deputado federal e nunca mais saiu. Vereador e deputado federal. 6 mandatos consecutivos. Graças aos bons amigos que a gente tinha aqui, não deixa de fazer bobagem.
Bom, trabalhar direito, correto. Isso tem que ser, tem que trabalhar correto e você faz isso. É a sua linha, o seu trabalho, por isso a gente Eu quero te abordar com o seguinte, a gente conversava aqui sobre a história do Jânio. O Jânio foi um grande político. Um grande político. Do teu partido, do PTB. PTB, né? Sempre do PTB. E se elegeu presidente da República e pediu a renúncia. E essa história da renúncia é uma história que nunca foi contada assim, da maneira correta. E eu queria aproveitar a sua estada aqui para a gente contar essa história. Né? Rapidamente. Qual era a pretensão primeiro dele? Na verdade, era fazer uma carta de renúncia, mas ele queria que o povo pedisse para ele ficar. Correto? Era isso? Correto. Queria que o povo... Só que o tiro saiu pela culatra, como diziam antigamente. Foi o que aconteceu. O Jânio, 10 horas da manhã, eu convivi muito com o governo Jânio Quadros, tinha vários amigos. Tinha um tio que trabalhou com ele, Quinzinho, foi assessor do Jânio. Eu entrei no PTB, a convite do Jânio, estou no PTB há 38 anos, já quase 40 anos, dentro de um partido só o PTB. E o Jânio, 10 horas da manhã, foi no quartel aqui em Brasília, dia do soldado, prestou as homenagens todas lá. Depois ele voltou para o Palácio e redigiu a carta de renúncia, fechou no envelope, chamou o ministro da Justiça, 10h30, 11 horas, Pedroso Horta, e determinou o Pedroso, falou, Pedroso, entregue isso à tarde, lá no Senado, para o Auro Moura Andrade. Isso numa sexta-feira. Isso numa sexta-feira. Por que numa sexta-feira? Embora... Exatamente. Por que numa sexta-feira? É bom explicar isso para as pessoas que estão nos assistindo. Porque na sexta-feira daria tempo de ele trabalhar para que o povo pedisse que ele ficasse. Ele já estava trabalhando. Ele recebeu o Carvalho Pinto na quinta-feira, aqui, numa audiência. Carvalho Pinto, que era o governador de São Paulo. Governador de São Paulo. E combinou com o Carvalho Pinto uma reação de São Paulo contra a renúncia. E ele entregou para o Pedroso Horta nas 11 horas e pediu para o Pedroso Horta entregar isso para o Auro Moura Andrade. À tarde. À tarde. Porque à tarde todo mundo já tinha viajado, sexta-feira, então não isso podia... Só seria não aberto haveria, na terça-feira. Exatamente, não haveria sessão, né, no Congresso Nacional e isso até segunda-feira ele tinha... Terça-feira. Segunda também não teria expediente, como não tem até hoje aqui em Brasília, Câmara e Senado. Então, na terça, o Pedroso chegou e quem trabalhava com o Pedroso, chefe de gabinete dele, é Cláudio Júlio Carneiro, que foi colega meu de faculdade, estudamos junto, de Taubaté, em São Paulo, muito amigo nosso. E o Pedroso tinha um compromisso, certo, feminino, às 13 horas. Sim, tinha uma namorada, ele ia visitar a namorada. Ele ia para Caldas Novas com a namorada. E não sabia o que tinha nas mãos. Não sabia. Sabia que tinha uma carta fechada, mas não sabia o que tinha nas mãos. Entregou para o Cláudio. Falou, Cláudio, faz um favor, você me entrega isso aqui à tarde lá para o senador Auro Moura Andrade, que foi o Jânio que pediu para entregar. E saiu, foi viajar. O Cláudio, o chefe, foi embora, o Cláudio falou, também vou embora. Certo? Também tem um compromisso. Tinha um compromisso também. Também com a namorada. Com a namorada às 2 horas da tarde. Então saiu a 12h30, 1h, passou no Congresso, já para deixar a carta, e encontrou o Auro Moura Andrade saindo ali na chapelaria, que nós chamamos, para pegar o seu carro. E ele era amigo do Auro. Auro, uma carta aqui, o Jânio, o Pedroso mandou entregar, eles conversavam dessa forma. Eram todos amigos. Mandou entregar. O Auro abriu ali mesmo. O Auro abriu quando viu que era o pedido de renúncia, segurou já os senadores todos, reabriu a sessão, chamou gente que já estava pegando o avião no aeroporto. Para uma sessão extraordinária. Chamou na sessão extraordinária e falou as célebres frases. Abriu e falou, olha, a renúncia é um ato unilateral. Está aceita a renúncia. O Ranieri Mazzilli do lado, ele já empossou o Ranieri como presidente, porque o Jango estava visitando no exterior a Rússia, a China. Estava na China, se não me engano. Ele empossou o presidente da Câmara, que era o Ranieri Mazzilli, porque já estava ali, empossou. E o Jânio não esperava nada disso. Nesse momento, o Jânio embarcava para São Paulo, né? Descer em Congonhas. Já armado com o governador Carvalho Pinto, para que fizesse um movimento reacionário contra a renúncia. Quando ele levantou o voo, o comandante do piloto lá veio e falou, olha, no rádio está dizendo que o senhor já não é mais presidente,
o senhor já renunciou, e recebi ordem já para não levar o senhor para Congonhas, para levar para Cumbica, onde o senhor vai ser preso em Cumbica, Na base aérea de Cumbica. O comandante que deu a notícia para ele, o piloto que deu E essa ordem vinha naturalmente para que o povo não pudesse fazer nada, para que não houvesse um movimento, né, para voltar atrás. Ele ficou lá 11, 12 horas preso lá em Cumbica, e já levaram ele para Santos. Tinha um navio cargueiro que ia sair naquela noite em direção à Europa, já botaram ele dentro do cargueiro e mandaram dentro do navio e mandaram ele embora. Então ele saiu no domingo de manhã, já preso dentro do navio para ir embora. E a primeira atitude do presidente da Câmara foi mudar os chefes militares. Trocou os chefes militares, já avisaram o governador saiu, o Carvalho Pinto saiu de Congonhas, foi para Cumbica, e dentro do avião o Jânio Quadros agrediu o Carvalho Pinto, porque ele não quis fazer o Porque, combinado. na verdade, como a renúncia já tinha sido manifestada... O Jânio quebrou 2 costelas do Carvalho Pinto, com os pés que pulou no Carvalho Pinto, isso foi dentro do avião. Porque o Carvalho Pinto tinha combinado com ele de fazer o movimento em razão da sua manutenção, né? Mas em razão da antecipação da divulgação da carta da renúncia, ele não cumpriu o combinado, porque o combinado seria terça-feira, ao abrir a carta de renúncia na Câmara ou no Senado, no Congresso, certo? Os deputados não deixariam votar, levantaria aquele movimento da bancada de São Paulo, bancada de Paraná, que o governador estava trabalhando já no domingo, na segunda, mas foi surpreendido com a abertura da carta sem ninguém e aprovado já para o Congresso, tudo aceitado, na sexta-feira. Foi isso realmente que aconteceu. Forças ocultas. As forças ocultas, na verdade, foram as namoradas que dos seus subordinados e que fizeram com que eles abandonassem tudo e largassem na mão de terceiros. Essa foi a realidade. Que absurdo. Agora, tem uma passagem dele interessante que é da eleição dele para governador, né? Quando ele se elegeu governador de São Paulo, subindo, né? Ele foi vereador, foi já prefeito, virou governador. E o Tico-Tico, muita gente conhece o Tico-Tico, foi repórter na Record, famoso o Tico-Tico. Muita gente... Tinha uma voz anasalada, né? Anasalada, ele era muito crítico, certo? Era um baixinho, né? Baixinho, deu uma entrevista coletiva, o Jânio deu uma entrevista coletiva logo depois das eleições. Jânio Quadros, eleito governador, não tinha nem tomado posse ainda. Não, no saguão do jornal Estado de São Paulo, muitos jornalistas, eu estava nessa entrevista, assistindo a entrevista, porque perto da casa do meu tio, nós estávamos lá assistindo, e o Tico-Tico levantou e falou: governador, o senhor fala que é pobre, mas foi a campanha mais cara que eu vi em São Paulo. Só do senhor aqui tinha 1000 combis com vassoura escrito do lado, lá varre, a vassourinha, tal, Jânio Quadros, tal. Onde o senhor arrumou tanto dinheiro? Silêncio na sala. O Jânio olhou para ele, bateu na mão assim, como se quisesse fumar. Apareceram 2, 3 maços de cigarro na mesa dele, ele escolheu o mais caro, que era o Continental. Ele tirou um cigarro, pôs na boca, fez menção de procurar isqueiro. Surgiram 3, 4 isqueiros, ele pegou o mais bonito, acendeu, deixou um tempo ainda a chama colocando assim, colocou na boca, deu uma tragada e falou: a segunda pergunta, por favor. A segunda pergunta. Era o Jânio Quadros. A primeira estava respondida. Esse era o Jânio Quadros. Certo? Ele agia por metáfora. Uma vez ele foi em Pirassununga, Celso, fazer um comício. Já depois da renúncia, ele foi candidato a governador de novo e perdeu a eleição, lembra? É verdade. E perdeu a eleição. Ele foi com Eloá, subiu no caminhão. Em Pirassununga, você sabe... Eloá, a esposa dele. A esposa dele. Em cima do caminhão. Ele ia começar a fazer o discurso. Nisso, ele tinha uma reação um pouco militar contra ele. E a Academia da Força Aérea, com bastante aviões, combinou certinho, prepararam. A hora que ele ia começar, os aviões passaram baixinho, um barulho tremendo em cima, ele não pôde começar o discurso. Então ele ficou com o braço em cima assim da mulher dele, da Eloá, que era baixinha, né? Lá, olhando para os aviões. Os aviões foram passando.
Quando ele já quase que você não ouviu o barulho, ele parado. Ficou uns 2, 3 minutos, 5 minutos sem falar nada. Aí no microfone ele falou, e a gente paga a gasolina deles. A frase é, a gente paga a gasolina deles, estão atrapalhando aqui, né? E paga a gasolina deles. Esse era o Jânio Quadros. Mas há algum tempo você vem defendendo que ficha limpa não serve só para os eleitos, para políticos. Serve também para os seus assessores, para aqueles que são nomeados em cargos de confiança na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. É necessário, você sabe, eu quero até parabenizar o seu trabalho aí, que você foi também um dos baluartes do projeto Ficha Limpa. Eu queria que fosse mais duro. Eu sei. Eu fui para o plenário, queria que fosse mais duro, mas eu fui voto vencido. Mas conseguimos colocar... mas você sabe que essa história de eu ter lutado para que o projeto fosse mais limpo ficou meio nebuloso, né? Tem pessoas que acham que, na verdade, o que eu queria era defender o ficha suja, né? Porque eu não estava aceitando determinados artigos do projeto. Não, você trabalhou muito forte nessa área, e eu sempre até parabenizei com você várias vezes lá, que nada mais, uma voz muito boa sua, porque você tem um contato muito grande com a população. E você várias vezes falou isso, olha, o povo fala isso. Não pode ter político com ficha suja. Certo? Que fica pegando na justiça, garantindo um mandato de segurança, isso, aquilo, para ser candidato. E dentro dessa linha que você colocou, nós aprovamos... E se lembra que eu falei, olha, do jeito que estão aprovando aí, isso vai dar discussão no Supremo Tribunal Federal e não vai funcionar do jeito que a gente pretende, e deu. E deu. Então, usando essa mesma tese que você defendeu, eu acho também, e foi o que eu entrei com o projeto, trazer isso também para as contratações nossas. Porque daqui a pouco o político não pode ser político, mas ele vira assessor de político. E está com a ficha suja. Para evitar isso, nós temos de selecionar também funcionários nossos, assessores nossos, ficha limpa. Não se admite mais você ter alguém para trabalhando com você, ou comigo, quem for, pessoas comprometidas com a justiça. Nós temos de ter... E se nós quiséssemos fazer uma democracia limpa, até o eleitor devia ter ficha limpa, certo? Agora estão colocando urna dentro de presídio para o preso votar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu vou chegar lá. Mas o que nós temos de trabalhar agora com a contratação em todos os níveis, Senado, Câmara, Assembleia, câmaras municipais, prefeituras, ter assessores de ficha limpa também. Esse é o motivo do projeto que eu estou debatendo. Já está tendo um apoio muito grande dentro da Câmara. Algumas prefeituras já estão empregando. Algumas câmaras municipais já estão empregando. E quando você for prefeito de São Paulo, você faça a mesma coisa. Com certeza. Põe a ficha limpa lá também. Nós não podemos admitir lá assessores, nem lá em lugar nenhum, assessores comprometidos com a seriedade, com a hombridade, com o caráter, com a linha de trabalhar limpo com o dinheiro público. Eu sei que você é rigoroso nisso. Eu gostaria que você fosse mais rigoroso até quando você for prefeito de São Paulo. Eu quero falar um pouquinho a respeito de um trabalho que você vem desenvolvendo numa frente parlamentar, que é a frente das pessoas que criam passarinhos, né? Que tem reclamado muito do governo, porque pagaram uma taxa para que esses passarinhos recebessem as argolas, anilhas nos seus pés, a fim de que você separe o joio do trigo, ou seja, o criador que está legalizado, que não gosta do tráfico de animais, que combate o tráfico de animais, né? Que não quer o que a gente está vendo aí, a destruição da fauna, e eles não têm tido uma voz no meio político para que essas coisas aconteçam. E você se levantou com a frente parlamentar, você é coordenador da frente parlamentar, né? Coordenador. Hoje frente parlamentar dos passarinheiros, é isso? Isso. Nós controlamos aí 27 deputados, um cada estado, deputados escolhidos a dedo, um melhor que o outro. Temos uma bancada muito boa. E a preocupação nossa é com a fauna. É justamente o que o Ministério do Meio Ambiente devia fazer. A preocupação com a fauna que nós estamos fazendo é para preservar os criadores daqueles pássaros
que são criados em cativeiros, que eles não vão aprisionar pássaros na fauna. Eles criam bicudo, curió, pássaro já extinto praticamente na fauna. Então, na área do criatório, nós temos no Brasil mais de 550 mil criadores. Só no estado de São Paulo nós temos 80 mil criadores de curió. Quer saber alguns? Revelino. No Revelino? Revelino é um grande criador de curió. Ademir da Guia, Adib Jatene. Nós temos criadores de pássaros, porque criam porque gostam das aves. E existem alguns até que usam isso aí, pessoas depressivas, são orientadas a fazer a criação de pássaros. Então, isso combate a doença, ajuda na recuperação da pessoa. Tem criatórios que a gente vê, tem mais de 200, 300 gaiolas. É uma fábrica, tem fábrica de gaiolas, fábrica de rações, fábrica, tem mais de 150 mil pessoas que trabalham como profissionais dessa área, veterinários, técnicos. Tem um mercado muito grande, exposições. Temos exposições, a de Ribeirão Preto, uma exposição de Ribeirão Preto, que é feita anualmente, vem gente do Brasil inteirinho. Você não consegue uma vaga em hotel, nem na região. Quando tem criação... Quer dizer, na verdade, é um setor que movimenta é um agronegócio, muito dinheiro. Movimenta muito dinheiro. É um agro educativo. Você vê crianças, vê jovens, vê senhoras fazendo a criação. É bonito o criatório, certo? E o meio ambiente, que quer controlar as usinas, quer controlar o meio ambiente, quer controlar a qualidade da água, qualidade do ar, não consegue controlar anilhas para dar para pássaro, que eles compram. Então eu sugeri que terceirizasse isso, autorizasse determinadas fábricas a criarem, e cada criador vai na fábrica, cria, registra o seu pedido, organiza, para que esses criadores sejam auxiliares do meio ambiente brasileiro. O que é extremamente importante. Foi muito importante. E por que o governo não entrega as anilhas? Porque dentro do IBAMA, dentro do meio ambiente, tem uma ala que é xiita, uma ala que acha que todos os pássaros devem estar soltos, não devem estar em gaiola, não devem ter... Agora, um pássaro que foi criado em cativeiro, ele consegue sobreviver? Não consegue sobreviver, não tem o poder de defesa, certo? Outras aves predadoras acabam com ele com facilidade. O bicudo e o curió só não acabou no Brasil por causa dos criadores. Senão já teriam acabado. E os próprios criadores não tolera, não aceita aqueles que faz o contrabando de aves nacionais, certo? Eles são contra. O que eles querem? Querem preservar o mercado, querem ter essa agronegócio, vamos usar isso entre aspas, para poder difundir isso no mundo, e nós temos que criadores de todos os países que são regularizados visitando o Brasil, conhecendo as aves brasileiras. A fauna brasileira é muito rica. Macazari, quero te agradecer muito a tua presença aqui, nos 2 últimos minutos finais. Eu deixo para suas considerações e, de novo, foi uma aula sobre a história do Jânio aqui. Olha, Celso, eu quero parabenizar o seu programa, o seu trabalho. Você está fazendo muita falta dentro da Câmara Federal. Você era um cara que trabalhava na área de consumidor, um dos deputados mais atuantes que eu via nesses 6 mandatos meu, certo? Obrigado. O seu trabalho foi muito forte. Eu acho que o seu trabalho na área de consumidores, você está indo para o caminho certo agora, disputando a Prefeitura de São Paulo. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de pessoas lá que saibam a necessidade do consumidor brasileiro. E o consumidor paulistano é muito forte. Então eu tenho certeza absoluta que você vai ter um sucesso na sua caminhada, desejo isso, certo? E vou tentar interceder no meu partido para poder caminhar consigo, porque você é um homem de bem, um homem limpo e merece o apoio do nosso trabalho. Obrigado, Macazari. Obrigado por ter estado aqui com a gente. Obrigado pela sua amizade abraço. também. Bom trabalho. Um abração. Nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, gente. Tchau.